Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 10. A irmã Lindora desconectou de tudo. Glória a Deus. Glória a Jesus. O verso 4 e o verso 5 diz assim a palavra do Senhor: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Versículo 5: derrubando os raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Abra sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 5. Glória a Jesus. Verso 8 e o verso 9. Que diz assim a palavra: sede sóbrios e vigiai. Repita a palavra vigiai. Vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resistirem firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Eu vou repetir para que você entenda: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resista-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu serei breve, pelo menos eu acho. Nós estamos falando sobre as armas do nosso exército não é carnal, em cima do nosso tema libertação. Eu estava pregando sobre esse tema libertação, e uma pergunta no domingo de manhã, Deus acendeu uma luz dentro do meu coração, e o Espírito Santo começou a falar comigo que a maioria, algumas pessoas não sabia como deveria lutar as batalhas diárias e de como se libertar, quais estratégias a ser utilizadas, quais eram as armas a ser utilizadas. Nós pregamos já sobre oração. Entendemos que um crente, irmão, que não ora, ele é semelhante a uma folha seca, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Falamos também sobre o poder do jejum no domingo passado, e nós fomos edificados com a palavra do Senhor, e nós abrimos um propósito, e eu não sei se você entendeu o propósito qual é: de jejuar uma pessoa por dia, 31 pessoas, 31 dias do mês, e nós iremos fazer isso até Jesus voltar. Se você não estiver disposto a jejuar um dia por mês da sua vida, você tem que deixar de ser crente. Então o propósito é que você jejue um dia. E você botou seu nome lá no dia: pastor, não botei meu nome, eu posso jejuar? Pode, escolha o dia e faça. Você faz parte do propósito também, faz parte da igreja. Faça o seu propósito no dia estabelecido que você estabeleceu com o Senhor. E hoje nós iremos falar sobre vigilância. Eu queria muito que a igreja, irmãos, ela guardasse no seu coração esses sermões de domingo, principalmente essas armas, essas estratégias de vitória.
Porque, irmão, não há vitória sem oração, não há vitória sem jejum e não há vitória sem vigilância. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: a queda não começa no ato consumado, a queda começa no momento em que o crente deixou de vigiar. Olha como o apóstolo Pedro, ele fala conosco, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário está ao vosso derredor. Você percebe que Pedro, ele não coloca a ênfase maior no versículo do adversário. Pedro está dizendo assim: o nosso problema não é Satanás, não é o nosso adversário, o nosso problema não é o diabo, ele está ao vosso derredor, ao nosso redor, uma estrutura, uma muralha de anjos. E o apóstolo Pedro diz assim: o nosso problema, sabe qual é? É que o crente não vigia. E se ele não vigia, o diabo que está ao nosso derredor encontrou uma brecha e agora ele pode tragar. Então o problema do crente nunca foi Satanás, porque Jesus falou na sua palavra que ele é perdedor desde o princípio. Se tem alguém que já nasceu, que foi criado para perder, é o nosso adversário. A derrota dele está decretada através daquilo que foi feito na cruz do Calvário. E se Jesus falou que ele é perdedor, nenhuma palavra do Cristo cai por terra. Então qual é o problema, irmão? O problema é que você não vigia. O problema é que nós crentes perdemos a estrutura e a mania e a doutrina de vigiar. Ah, pastor, eu oro e não vigia, adianta de nada. Eu jejuo e não vigia, é uma estrutura, irmão. A santidade é uma estrutura. O processo de santificação, de salvação, é uma estrutura. Vigilância, oração e jejum. É uma estrutura, é um organismo que você precisa colocar em prática. Essas armas, disse Paulo, ela não é carnal. Ela não é para combater o irmão que está sentado do teu lado. Não, ele diz, deixa bem claro, as armas da nossa milícia não são carnais. E eu não tenho que combater contra carne e nem sangue. É contra principado, contra potestades, contra dominadores nas áreas espirituais. Então eu tenho que entender que eu preciso vigiar. Sabe, hoje me chamou a atenção algo. A nossa Bíblia diz que o nosso Deus, ele não dorme e nem tosqueneja. E o Espírito Santo falou comigo: sabe por que o adversário não pega vocês dormindo? Porque enquanto você está dormindo, o nosso Deus, ele permanece vigilante. Ele permanece na torre de vigília. Ele não dorme e não tosqueneja. Ele não cochila, ele não fecha os olhos. O adversário não pega o nosso Deus de surpresa. Ele não pega Deus pelas costas. Por quê? Porque Deus, ele permanece diante do seu trono, assentado no seu trono. E diante do seu trono, ele domina a minha vida, a tua vida. E nada pega nosso Deus de surpresa. Nós, como servos do Senhor, precisamos imitar o nosso Criador. Não é que eu não vá dormir, não, é que eu vou começar a vigiar. Eu congreguei com a irmã, que essa palavra não saía dos lábios dela. Tudo que ela falava, ela dizia: vigia, irmão, vigia, irmã. Tinha duas crianças pequenas: vigia, menina. O tempo todo: vigia, vigia, vigia. E eu entendi, irmão, e eu quero que você entenda a importância de vigiar. E o primeiro aqui, em Mateus capítulo 26, do verso 41, Jesus lhe diz assim: vigiai e orai, para que você não entre em tentação. Vigiar aqui, irmão, é reconhecer a própria fraqueza. Vigiar é evitar situações de queda. Vigiar é manter a comunhão com Deus. Escute só. O processo de vigilância vem quando você declara a sua fraqueza. É quando você vê um obstáculo e você diz: eu não posso ir por vigilância. Não porque eu não possa vencer, mas eu já fui fraco nessa área. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vigiar. Deixa eu contar um testemunho rápido. No início da minha fé, o meu sonho era evangelizar os meus amigos que bebiam comigo.
E o meu pastor, a todo tempo, ele dizia para mim: não é hora de você ir. Não vá. Não é o tempo. Roberto, não faça, não vá. Eu dizia: pastor, mas eles são os meus amigos. Todo mundo, eu quero que eles conheçam a Cristo. No belo dia, eu, achando que era mais crente que o meu pastor, eu desobedeci a ele. Eu vou lá pregar para os meus amigos. E onde eu fui evangelizar? Numa mesa de bar. Sentei, comecei a falar de Jesus. O gosto da cerveja veio na boca, o gosto do vira-gosto veio na boca, e quase que eu ficava lá. Quando eu me levantei às pressas para ir embora, eu falei: eu entendi o conselho, eu não vigiei, e quase eu permanecia lá. Fui com um propósito, mas Satanás tinha outro, e eu não estava forte o suficiente para fazer aquela obra, e não vigiei a princípio, mas pude perceber que a armadilha estava pronta e preparada. Mas deu tempo de eu me levantar e sair. Vigia. Tem coisas que a gente vai dizer: não faz, não vai. É porque às vezes a liderança tem uma visão mais na frente, sabe? É porque às vezes aquele que é líder do departamento tem uma visão mais na frente. E diz: não faz, irmão, não vai, vigia. Satanás está preparando o laço. E a gente às vezes não vigia nos olhos, não vigia na língua, não vigia nas bandejas que são oferecidas, não vigiamos nas pessoas que entram dentro da nossa casa e têm acesso a lugares que não era para ter. Não vigiamos. E porque deixamos de vigiar, Satanás ele tem tragado, irmão, tem devastado. Mas Jesus ele diz: vigiai e orai para que você não entre em tentação. O entrar ali é que você não caia, é que você não ceda, é que você não se misture com queda e nem com a tentação. Vigilância. Você ainda vigia. Um exemplo. No livro de Mateus, no capítulo 26, fala de quando Jesus estava no Getsemane. E Jesus ele dá uma ordem bem clara. Ele diz assim: vigia uma hora comigo. O quê? Não foi nem orar. Vigia uma hora comigo. A Bíblia diz que Jesus estava profundamente angustiado. Quando você vai ler Lucas capítulo 22, o verso 43, a Bíblia diz que Jesus estava tão angustiado que foi necessário um anjo para consolar Jesus. E quando Jesus chama os discípulos e diz: vigia uma hora comigo. Quantas horas? Uma hora. A Bíblia diz que Jesus se refugia num canto para orar. E quando volta, os discípulos estavam como? Dormindo. Era um momento decisivo. Era um momento, irmão, decisivo. Era aquilo que prescindia, que estava diante de Cristo, era a sua crucificação. Mas os discípulos não vigiavam. E aqueles discípulos andavam com Cristo de forma ocular, de forma corpórea, e não conseguiram vigiar uma hora. Isso me remete aqui. É que nós, como discípulos de Cristo também, há momentos em nossas trajetórias, em nossa vida, que nós perdemos a vigilância em algum momento. Mas, irmãos, se levante enquanto dá tempo. Se levante enquanto tem tempo. Em nome de Jesus Cristo. E volte para o local da vigilância. Vigia nas palavras. Vigia naquilo que você fala, naquilo que você vê, naquilo que você escuta. Vigia. Aleluia. Segundo, vigiar é proteger o coração. Provérbios 4, verso 20 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Vigiar aqui é filtrar os pensamentos, é cuidar das emoções e não permitir que um pecado encontre espaço. De tudo que você tem que guardar, vigilância, é o quê? O coração. Por quê? É do coração que sai a saída da vida. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. Se você deixar, ele te engana. Ele te engana. Então, se tem uma coisa que você precisa guardar em vigilância, é o quê? O teu coração. Como é que eu guardo, pastor, irmão Roberto, o meu coração em vigilância? É não permitir que o pecado tenha espaço dentro dele. Sabe quando é que Jesus ele sai da habitação
coração, que é de Deus, para que o pecado habite. Por quê? Faltou vigilância. Faltou vigilância. Vigia, irmão. Vigia. A Bíblia diz assim, ó, que não virá sobre vós tentação que não seja humana, mas antes o Senhor também enviará consigo o quê? O escape. Deus está dizendo uma coisa, que não virá sobre você uma tentação que é além da sua humanidade, mas também com essa tentação não virá sem Deus enviar também o quê? Escape. E as pessoas acham que o escape é Deus livrar da prova, é Deus livrar da tentação. Não é. Sabe o que é o escape? É Deus te mostrar que está chegando um tempo difícil, é Deus te alertar que está chegando um tempo de prova, e você faz o quê? Está chegando aí, eu vou vigiar. Isso é o escape. É você se atentar aos sinais que Deus te dá a respeito daquilo que está vindo contra você e sobre você. Sabe por quê? Porque quando você conhece como vai ser a tentação, e se Deus te alertou para que você vigie, você permanece como vigiando, e quando chega, você está na torre de vigia, você não sofre tanto, você não vai ser pego de surpresa, porque você viu o escape de Deus. Então vigie o coração. O que é que tem aí dentro que precisa ser tirado para que a vigilância retorne? O que é que está aí dentro, oculto dentro das gavetas da sua alma, que Deus, só Deus conhece, mas que perde a comunhão com o Senhor? Filme os seus pensamentos, irmão. Não é normal um crente todos os dias o seu pensamento ser pensamentos promíscuos. Isso é um sinal de que ele não está vigiando. Por quê? Porque se Paulo disse que nós temos que colocar na nossa cabeça o capacete da salvação. Para que serve esse capacete, irmão? É justamente para blindar a nossa mente, os nossos pensamentos das coisas que é ruim, daquilo que não pertence a Deus. E isso é usar o capacete da salvação. Isso é vigilância. É você, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 10, é você deixar que Deus leve o seu pensamento cativo em obediência a Cristo. Vigia, irmão. Vigia. Terceiro, vigiar é esperar a volta de Cristo. Eu vou te ensinar um segredo secreto até você morrer. Sabe qual é? É você crer de forma estratégica, é você crer de forma real que Jesus ele vai voltar no final do mundo. Todas as vezes que eu prego, eu tenho a intenção que eu vou sair da igreja e o céu vai se rasgar e Jesus ele vai voltar. E meu coração se enche de alegria, esperando depois do culto Jesus ele voltar. Eu estou pregando hoje aqui, eu estava fazendo esse sermão de detalhe, eu falei, Jesus, nem para quando eu terminasse de pregar, o Senhor rasgasse o céu e as trombetas começassem a tocar e eu pudesse ver com os meus olhos a tua volta e a tua vida. E isso, sabe por quê? Porque o meu coração ele permanece vigilante quando eu espero a volta de Jesus. É por isso que o apóstolo Pedro ele nos exorta e diz, irmãos, não tenha como tardia essa promessa, porque alguns já têm como tardia a promessa da volta de Jesus. Sabe qual era o sentimento de Pedro ali? É porque quando a gente deixa de acreditar que Jesus ele vem, a gente perde a vigilância, porque o crente, na verdade, ele tem medo do inferno, ele tem medo de Jesus voltar e ele não vir, e quando ele perde essa esperança, ele deixa de vigiar. Sabe por quê? Já que Jesus não vem por agora, eu não preciso vigiar hoje. Mas se você esperar Jesus agora, se você dormisse assim, Deus, se dormir no Senhor, o Senhor pudesse abrir os meus olhos para contemplar o dia do arrebatamento. Se você fosse para o seu trabalho, observando as ruas que você passa e dizendo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Se você vivesse o seu relacionamento, o seu casamento, dizendo, Jesus volta, Jesus vem, aguardando, você não perderia tempo sem vigiar. Porque você sabe que se ele voltar e você não estiver vigilando, você fica. Você fica. Então, que é um segredo para ser crente a vida toda, espera Jesus. Aguarda Ele.
Aguarda Ele, mas não é você fazer de conta, não vou fazer de conta que Jesus está vindo. Não, é você crer de verdade nisso. É você crer. Você já sonhou com arrebatamento? Não? Às vezes o sonho com arrebatamento é tão real que quando você acorda suado, alegre, você nem Jesus me chamou. E quando você acorda e vem com um sonho, você fala, que decepção, é um sonho, mas eu queria estar lá. Vigia, irmão. Vigia. Vigiar é aguardar a volta de Jesus. Porque você não sabe a hora, nem o dia que Ele virá. Exemplo de vigilância é que todas as noivas de Mateus 25 dormiram. Mas tinha 5 que vigiavam. Tinha 5 que mantinham suas reservas. Tinha 5 virgens, 5 mulheres que permaneciam na torre de vigília. Eu não sei que hora o noivo vem, mas o meu azeite ele vai ficar reservado para o momento, para a hora exata que ele chegar. Vigilância. Enquanto as outras dormiam, mas permitiram que o azeite acabasse. Queimou a lamparina até o azeite acabar, e elas não se preocuparam em vigiar para não deixar acabar. Então aguarda Jesus. Vigiar é resistir ao inimigo. Escute só. Eu preguei esses dias aqui sobre a volta de Jesus, já acho que uns 3 meses, e que Deus tinha me dado uma revelação nova a respeito da volta do Criador. E o Espírito Santo me falou que um dos sinais da volta de Jesus é que a igreja estaria distraída. Quando você vai ler o texto que nós lemos em Pedro, ele relata exclusivamente isso: vigiar e orar, porque o vosso adversário está ao redor. Satanás, ele vai segurar uma igreja que está distraída. Então vigiar, irmão, é você não se distrair com as coisas desse mundo. É não você distrair com aquilo que é colocado aí para tirar a tua atenção. Tu já percebeu que o entretenimento desse mundo aumentou? Que a maioria das coisas que acontecem nesse mundo é para segurar a atenção das pessoas. E hoje o que acontece é que as pessoas estão distraídas com aquilo que o mundo dá. Os casamentos têm perdido o diálogo por conta de distrações. As amizades, os amigos já não mais se conversam porque tem algo no meio distraindo um ou outro. A leitura da Bíblia, a comunhão com Deus, ela é interferida porque alguém enviou uma mensagem, ou porque tua rede social enviou uma notificação e você ficou agoniado para olhar, e aquilo só para te distrair, e você começa a assistir um vídeo atrás do outro. Aí quando você vai ver, perder o tempo de comunhão, o tempo de adoração, o tempo da oração, louvado seja Deus. Vigiar é não se distrair com aquilo que o inimigo te oferece. O que me chama a atenção é que no texto de Mateus capítulo 24, quando Jesus falou que a volta do Filho do Homem será igual aos dias de Noé, casavam, davam-se casamento, bebiam e comiam. Aí a Bíblia diz assim: e não perceberam até que veio o juízo, até que veio o dilúvio. O que me chama a atenção não é que as pessoas estavam casando-se e davam esse casamento. Não é que eles estavam bebendo e comendo, é que eles não perceberam até que o juízo chegou. Eles não viram, não se atentaram, porque estavam distraídos. Olha para a igreja atual, como nós estamos distraídos com as coisas desse mundo. Olha as grandes igrejas, os grandes ministérios distraídos com a política. É eleição esse ano e nós precisamos concentrar as nossas atenções. E a Bíblia diz: você não pode nem dizer aquilo que você vai fazer amanhã, porque você não tem domínio do tempo. O correto é dizer: se Deus permitir, eu levanto amanhã. Como a gente pode planejar a política que só vai acontecer em outubro? Como a gente pode, irmão? Isso tem distraído as igrejas. Glória a Deus. A igreja está distraída com o WhatsApp, com o Facebook, com o YouTube. Os casamentos têm se acabado porque o Facebook, o WhatsApp, o Instagram é mais importante. Distração.
Se você conseguir contar, quantos vídeos você assiste? Ali é o Hells, né? Hells. Meu nome? Hells, né? H-E. Você vai passando. Você vai passando. Você passa ali 5 horas passando. Não acaba, não chega ao fim. É distração. Você lembra quando você era criança? Olha isso só. Quando você entrou na fase da adolescência, quando não tinha celular, a internet era escassa de todo mundo. Eu sou desse tempo. Quando as amizades eram fortes. Lembra? Você lembra disso? Os mais velhos que estão aqui no eu de 40 para lá. Você lembra desse tempo? Onde se havia uma conversa saudável? Não tinha distração, então. Onde a rua era cheia de criança, ocupada brincando. Porque Satanás ele fez isso, ele pegou as nossas crianças e colocou para se distrair dentro das casas. Vigia, irmão. Você está distraído. Você está distraído e Satanás está preparando um laço para a sua vida, preparando uma armadilha para a sua vida, e você permanece distraído. Vigia, porque você só vai perceber o que ele armou se você estiver atento, alerta. Se você for ver, a Bíblia fala de mais de 80 versículos com a palavra vigiar e orai. Vigiar e orar. Sabe por que você tem que vigiar? Jesus. Porque quem não é vigilante dorme no momento decisivo. Pode anotar. Quem não é vigilante dorme nos momentos decisivos. Dorme. Cochila não acorda mais. Os discípulos, como eu já citei, dormiu no momento mais decisivo do ministério de Jesus. E como é ruim você chamar alguém para orar e você descobrir que ele não ora. Como é ruim você abrir uma campanha de oração com alguém e você perceber que você está orando sozinho. E você saber que aquela pessoa não orava de verdade junto com você. E tem gente que ele é assim, diz assim, irmão, bora abrir uma campanha de oração, eu tu ora. Por quê? Para que eu seja fortalecido. Aí o irmão está lá, no monte, subindo no monte, orando na madrugada, eu caio. Descansando sem orar. Eu necessitado da campanha e o irmão comprou na briga sozinho. Desistiu, deixou de vigiar no momento mais decisivo. Vigia. Vigia. Quando você estiver perto de receber uma bênção, vigia. Quando a bênção estiver distante, vigie. Quando você estiver orando por libertação de alguém, vigie. Quando você estiver orando por libertação própria, fique em vigilância. Quando você estiver percebendo alguma coisa acontecendo, vigie. Vigie. Sabe por quê? Pode ser um momento decisivo para a sua vida e você não saiba. E você esteja sem vigiar. Talvez Jesus te chamou para que você vigie naquele tempo, naquele período, e por alguma forma, alguma coisa você deixou de vigiar. Mas irmão, uma coisa que não tem que passar da nossa vida cristã, é a nossa vigilância. Sabe por quê? É nesse momento que Pedro falou para o adversário sair como? Ao derredor. Ele diz, vigiai e orai, porque o vosso adversário está derredando. Ele está procurando. A hora que ele encontrar um momento de vacilo seu na questão da vigilância, ele te pega, ele te joga na lama, ele te lança no chão, ele te derruba, ele te envergonha, ele te esculhamba, ele te massacra. Porque não é que ele é poderoso para fazer, não é isso, mas é porque você, como servo de Deus, deixou de ser sóbrio, deixou de ser vigilante. Então por isso ele teve legalidade para atuar na tua vida. Não permita que o adversário destrua o seu ministério e a sua família. Então vigie. Vigie, irmão. Segundo, vigiar é perceber o perigo antes dele chegar. Todo discernimento de espírito vem com a vida de vigilância.
Não. Se você não tem o hábito de vigiar, Deus também não te dará discernimento de espírito. O discernimento de espírito vem para aquele que vigia. Provérbios 27, diz assim: o prudente vê o mal e se esconde. Isso é o quê? Discernimento de ambiente. Discernimento de tempo. Você está num ambiente e percebe que aquele ambiente pode te prejudicar e você não fala nada a ninguém, você faz o quê? Se esconde, eu vou me sair, vou embora. Discernimento, vigilância. Está num lugar onde o nome do Senhor está sendo escarnecido, blasfemado, e você não tem a oportunidade de ministrar uma palavra de salvação. O que você faz? Vou ficar em vigilância, eu estou me retirando, estou saindo, viu? Deus abençoe. Vigilância. Sabe por quê? Porque senão você se assenta no meio dos escarnecedores. Você se assenta lá. Tem batalhas na nossa vida, irmão, que não é para você enfrentar. A Bíblia diz o quê? Fugir de toda aparência do mal. Tem batalhas, irmão, que a gente vai ganhar, sabe como? É na vigilância. O fogo está pegando ali, mas o que eu vou fazer? Eu vou vigiar. Vou vigiar. Escute uma coisa, a Bíblia fala sobre um homem chamado Neemias. Neemias foi convocado para a construção dos muros de Israel. Percebam que é a vigilância. Sambalate, Tobias e Gesem eram o nome dos opositores. E por vários momentos, por 4 vezes, foram convidados Neemias para fazer algo que Deus não estabeleceu para fazer. E Neemias o quê? Percebendo o perigo. A Bíblia diz assim: Neemias, percebendo o perigo, recusou o convite. Sambalate não aguentou. O que é que ele fez? Subornou um homem chamado Semaias. Vai lá e chama Neemias. Diz a ele para se esconder dentro do templo, porque irão matar ele. E Neemias, na vigilância, diz assim: porventura um homem como eu fugiria? Isso ele está dizendo: eu estou vigilante, rapaz. Eu sei qual é a trama, eu sei qual é a armadilha, eu sei o que vocês estão preparando. Porventura um homem como eu fugiria da morte, fugiria da batalha, fugiria dos meus inimigos? Eu permanecerei naquilo, no propósito que o Senhor me chamou. E logo depois do versículo seguinte, Neemias falou: e sabia Neemias que ali não era Deus. Isso é vigilância. Percebeu o perigo antes dele chegar. Houve a armação de Sambalate, de Tobias, de Gesem e de Semaias. Porém, Neemias estava vigiando, estava orando. E você? E você, como é que está? Você tem percebido o problema antes dele chegar? Ou depois que você está envolvido num problema, afundado no problema, é que você percebeu que você está nele? Vigia com os convites, vigia com as propostas, vigia com as bandejas. Terceiro, vigia porque o problema não é o adversário, e sim a distração. As pessoas não dizem que é o quê? Foi o diabo, e nem tudo é ele. Ah, o inimigo se levantou. Será que foi? Foi prudente no falar, no agir, no tratar. Aí depois já dá uma reviravolta e o culpado é o adversário. E o culpado foi ele. Embora ele seja o ladrão da nossa alegria, ele veio matar, roubar e destruir. Nem tudo é ele. Às vezes é o crente que deixou de vigiar. Às vezes é o crente que deixou de vigiar. Olha como Deus alertou, sabe quem? A Caim. Antes de Caim matar seu irmão, Deus chegou para Caim e falou: Caim, o pecado já está na porta. Isso é o que Deus está falando? Vigia. Tenha vigilância, Caim. Foi ou não foi? O pecado já está na porta, Caim. E quantas vezes Deus falou isso conosco, com você, comigo? Está na porta, está nos ouvidos, está na língua do pecado. Vigia. E ainda assim você prosseguir. Vigia. Vigia.
Deus alertou ou não alertou? A Bíblia, quando vai falar do pecado de Davi com Betseba, a Bíblia diz assim: e era um tempo em que os reis estavam à frente da batalha. Já dizendo, Davi não era para estar em casa, Davi não era para estar no terraço, Davi era para estar na frente da batalha, da peleja, no meio da guerra. E o que é que ele estava fazendo? Observando pelo terraço, se não era um tempo em que reis ficavam em casa. Faltou o quê? Vigilância. Faltou vigilância. Faltou vigilância, vigia. Vigia, irmãos. Faltou vigilância na vida de Ananias e Safira. Sabe por quê? Porque os discípulos nunca pediram para vender os terrenos e dar à igreja. Nunca foi cobrado isso na igreja primitiva. E eles podiam vender pelo valor que fosse. E do coração, se ele quisesse doar só R$1 do valor, não tinha problema. O problema é que a mentira de Ananias e Safira, antes dele falar, era para ter vigiado. Já que não foi pedido uma oferta, estabelecida uma oferta, eu não preciso mentir. Eu vendi por 500, mas eu vou doar 400. Eu posso? Pode tomar aqui os 400. Mas dizer, eu vivi por isso, então dizer, foi isso mesmo que você viu? Foi mentindo com o Espírito Santo. Falta de vigilância, vigia. Deixa eu te dizer uma coisa. O povo de Israel estava distraído, sabe com quem? Com o Egito. No meio do deserto, o povo pensando, lá no Egito tinha cebola, tinha pepino, tinha alho, estava distraído com as coisas do Egito. É por isso que nessa distração todas, uma jornada de 4 dias pelo deserto se transformou em 40 anos, por falta de vigilância. Tinha a providência de Deus, mediante a nuvem que os cobria, para que o sol não molestasse. Tinha a cortina de fogo que descia à noite para aquecer no frio do deserto. Tinha um maná que todo dia pela manhã o povo degustava o maná de Deus, mas ainda assim estavam distraídos com o passado. Como o Egito. Vigia, irmão. Então o problema não é o aniversário, o problema é a distração. Aí a maioria dos crentes fala assim, né? Aí eu lembro de quando eu era novo convertido, irmão. Eu orava, eu jejuava, eu fazia tudo com força, com vigor, com amor. Mas quem foi que te falou que esse tempo precisa passar? Quem foi que me ensinou isso? Que esse tempo de orar, de buscar com força o Senhor. Quem foi que me ensinou que isso aí tem que passar? Pelo contrário, Deus ele repreende a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, porque ele deixou esse tempo passar. Mas na verdade, nós somos chamados para viver o primeiro amor todos os dias com o Senhor. É nessa força e nesse vigor para ler, para orar, para jejuar todos os dias. E deixa eu te contar um detalhe: ainda que sua carne não queira, ainda que a sua vontade não queira, você precisa fazer. Sabe o que é? Não é obrigação, é necessidade. É por isso que o problema não é o aniversário. É por isso que quando você deixa de vigiar, eu orava 1 hora, hoje só estou orando 5 minutos, você está perdendo a vigilância. Eu li e meditava a palavra todos os dias e agora eu só faço 2 vezes por semana. Você está perdendo a vigilância, porque é a palavra que gera fé no meu coração. E como eu vou crer se a palavra não movimentar a fé dentro de mim? Está perdendo a vigilância e está se distraindo com o quê? Então o problema não é o aniversário, é a distração. Para de se distrair com coisas supérfluas. Eu não estou dizendo, irmão, que você não pode ter um lazer. Quem disse isso? Eu não estou ensinando isso. Um momento de lazer, vai lá e se diverte, se distraia, dê risada com sua família, com seu marido, com os seus filhos, com seus amigos, se distraia, se divirta, mas tenha no coração o tempo pré-determinado e estabelecido para as suas orações, para o seu devocional, para os seus jejuns, para a sua vida com Deus. E dentro disso tudo, fazendo tudo isso, eu sei que sobra um tempo para você fazer o quê? E curtir uma praia com seu esposo, com sua família, assim, e fazer uma viagem, visitar um irmão que faz tempo que você vê, né? Ir numa cidade, com um ponto turístico, se Deus abençoar com ele, você vá lá, visite, faça aquele 2 dias de férias, muito interessante, ele estava na praia, só de rolê, ele entendeu, se divirta, mas não se distraia, não se distraia.
Entende? O problema não é o aniversário. O problema é que a gente acumulou distrações em cima daquilo que não era para fazer. Quarto, quem não vigia cai. Direto. Quem não vigia, cai. O princípio da queda não é o ato consumado. O princípio da queda é a falta de vigilância. Se você for conversar com quem se desviou, ele vai dizer: irmão, não houve um período da minha vida que eu deixei de vigiar. Eu criei algumas situações, depois eu comecei a parar de vigiar. E aí eu fui começando a me prometer, a se envolver com aquilo que eu conhecia que não era para... Porque deixou de vigiar. Escuta só. Josafá, por falta de vigilância, ele fez uma aliança com o rei chamado Acabe. E por conta dessa falta de vigilância, a morte o cercou. A ira de Deus se aproximou de Josafá. Josafá foi repreendido pelo profeta de Jeú, dizendo: você, Josafá, ama os inimigos de Deus. Sabe por quê? Porque ele não vigiou antes de fazer aliança. Acabe um rei ruim, um rei idólatra, mas ainda assim, por falta de vigilância, Josafá era um rei que temia o Senhor, era um rei que servia a Deus, mas por falta de vigilância fez uma aliança que não era para fazer. Então a morte começou a cercar Josafá. A ira de Deus se voltou contra ele por falta de vigilância. Então, irmão, quem não vigia, cai. Pode botar assim. Se você está notando, quem não vigia, cai. Quem não vigia, cai. A queda começa com a falta de vigilância. A queda começa com a falta de vigilância. Você tem noção do que é isso? Eu quero encerrar em Apocalipse capítulo 16 e o verso 15 diz assim: bem-aventurados os que vigiam e guardam as suas vestes para que não andem nu e não se veja a sua vergonha. Como é o versículo, pastor? Bem-aventurados aqueles que vigiam. Sabe o que a palavra bem-aventurado significa? Felizes são aqueles que vigiam. Felizes são aqueles que vigiam. Por quê? Porque a sua vergonha não será mostrada. A sua vergonha não será exposta. A sua vergonha, a sua nudez não servirá de pedra de tropeço. E o Senhor aqui tem duas propostas dentro desse versículo. Aquele que não vigia será envergonhado pelos seus pecados, mas aquele que vigia vai ser um homem prudente e feliz. Aquele que vigia. Ó, bem-aventurado aqueles que vigiam. Bem-aventurado aqueles que vigiam. Se coloque de pé. Vamos orar. Sabe por que o pastor grita até perder a voz? Não é porque eu não sei falar baixo, sei, mas é para ver se inculca na sua cabeça. Porque aqui ninguém está brincando de ser crente. Se você estiver brincando, o problema é seu, mas eu não estou. Eu não estou brincando de ensinar e não estou brincando de pastorear. Não é aquele culto infantil que a gente reúne as crianças e começa a brincar com as crianças de culto infantil, não. Isso aqui é alimento sólido. É para a salvação da tua alma. É para que você se encontre com o nome no livro da vida. É para que você, no momento de apuros, você lembre: o pastor já pregou sobre isso. Eu preciso vigiar. Eu preciso ficar em vigilância. Entende? Não é para que você se desespere, irmão. Ah, pastor, mas eu não vigiei até agora. Começa a partir de agora. A partir de hoje. Confessa os pecados que até hoje foi cometido por falta de vigilância. Se arrepende. A Bíblia diz o quê? Volta às práticas das boas obras. Ah, pastor, mas e agora? A consequência ela vai chegar.
pelos pecados cometidos por falta de vigilância. Mas você pode escrever uma nova história a partir de hoje, a partir de agora. Você pode se tornar um homem, uma mulher prudente no Evangelho, na presença do Senhor, a partir de agora, irmão. Tá bom que você aceitou Jesus já tem um tempo, ou que você é novo convertido, ok, mas talvez não tenha sido a clareza do Evangelho, não tenha vindo até a sua mente, mas agora veio, e você precisa cumprir com aquilo que a Bíblia fala. E um irmão, da característica de um crente que é salvo é que ele é vigilante. Ele permanece vigilante. Ele permanece vigilante. Vigia. Toda situação que vier, antes de responder, se põe na torre de vigia. Se coloque no local da vigilância. Antes de você responder alguém, antes de você fazer algo, se posicione, vigie, observe ao redor. Dá aquela olhada bem naquilo que te oferecer. Observa. Isso é vigilância. Isso é vigilância. Nós só entraremos no céu se essa igreja permanecer vigiando. No dia que você deixar de vigiar, irmão, eu sinto lhe dizer que a queda está perto, está lhe rodeando. Quando você deixa de vigiar nos olhos, na boca, nos pensamentos, nas atitudes, nas rotas, nos convites, nos lugares, quando você deixa de vigiar, a queda está se aproximando de você. Esse dia eu recusei uma proposta de um pastor no terceiro casamento. Não é que ele não possa ser feliz, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, mas eu não concordo, eu não vou. Isso é vigilância. Isso é vigilância. Eu estava comentando com minha esposa, pastores divorciados fazendo culto de família. Podem? Divorciados fazendo culto de família. Qual moral? Isso é falta de vigilância. Jesus ele vai voltar, irmão, e vai acabar com esta bagunça. E vai acabar com esta bagunça. Crente desconcertado, que com falta de vigilância, Jesus ele vai voltar e vai acabar com essa parafernália. Então não fique pensando que eu estou aqui brincando de fazer igreja. Não, pastor, ele vai trazer uma mensagem hoje que eu vou sair daqui com óleo transbordando. Se você não sair com óleo transbordando na correção de hoje, é porque você, meu amigo, minha querida, você quer movimento, você quer oba-oba, e aqui não é lugar de oba-oba. Aqui é lugar de crente, ouvir a palavra, ser confrontado e consertado pela palavra. Então, volte a jejuar. Deixa eu te dizer, se você não vigiou até agora, eu não posso mudar a consequência do seu pecado, mas eu te garanto uma coisa: se a partir de hoje você colocar a sua vida no altar, o meu Deus, o nosso Deus, ele é o suficiente para restaurar todas as coisas, para refazer todas as coisas. Então vigia. Vigia. Diga amém, você vai se entender. Amém. O nosso culto foi mudado de horário hoje, irmão, porque eu estou de plantão 8h30. Eu pego meu ônibus 8h30. Eu estou trabalhando de turno até eu encontrar uma vaga na administração, na ADM. O nosso culto vai ficar assim, sendo mudado de horário. Porque vai ter domingo que eu vou estar, quinta-feira que eu não vou estar, né? Mas graças a Deus nós temos obreiros capacitados. Minha esposa está aí para poder tocar no trabalho, não está. Pastor Joilson vai estar aqui ajudando o dia que eu não estiver, tá bom? Então, continue orando pela nossa vida, tá certo? Essa porta eu orei para que Deus enviasse, para que eu pudesse trabalhar. Se os irmãos lembrarem na escola bíblica que nos 4 meses eu falei isso, que Deus iria preparar uma porta para mim, não sei, sabia como eu iria fazer. Então, a minha oração agora é que Deus ele prepare uma vaga para mim nessa empresa, no horário da DM, para que eu possa ter os horários vagos para continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo até abrir. Nos domingos, pode ser que auxilie os horários, venha para 5 horas, ou possa ser que a gente mude do domingo para o sábado, tá certo? Vai ficar assim. A quinta-feira a gente vai manter, porque a nossa segunda oração tem gente para tomar conta, mas doutrina
é o pastor da igreja que vai, ele vai modificando quando puder, quando dá, tá certo? Então fica atento nos comunicados do grupo da igreja, tá certo? Fica atento para que você não fale. Amém? Então Deus abençoe a sua vida, dê uma salva de palmas para o Senhor. Então que você seja um servo vigilante. Olha o conjunto, oração. Vamos mudar o. Não é que eu tenha pregado primeiro com oração e jejum, que a ordem seja essa. Vamos botar assim a ordem: vigilância, oração e jejum. Essa é a ordem das nossas áreas. Domingo que vem, nós iremos falar sobre confiança em Deus. Porque não adianta eu fazer tudo isso: vigiar, orar, jejuar e não confiar. Tá bom? E a gente encerra esse ciclo de mensagens sobre armas no domingo que vem, se o Senhor assim permitir. Então não falta os cultos, em nome de Jesus. Abra sua mão, eu quero te abençoar. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo esteja conosco, não só agora, mas para todo sempre. E todos dizem amém. Amém. Vai em paz para sua casa, em nome de Jesus.